Olá, queridos, que Deus abençoe sua vida. Mais um episódio do Pode Crer, o podcast daquele que acredita de verdade. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E mais uma vez aqui, louvando a Deus, direto dos estúdios da Black. Que Deus abençoe a sua casa. E hoje, podendo receber um discípulo, né? A gente vai bater um papo aqui, fica tranquilo, como a gente já é bem tranquilo, vai abençoar muito você e sua casa, podendo receber o Renatão. Renato. Mais conhecido Renato Francisco Pimentel, ou Pimentel Francisco. A gente sempre brinca, mais conhecido como Renato do Gás, e vai ser um tempo muito especial. Renatão, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Crer. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bispão. E estamos aí. Hoje promete. Hoje esse capítulo aqui promete. Mas vamos lá. Renatão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Né? Eu sou suspeito de falar, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua história, contasse um pouquinho da sua história. Né? Como é que foi, desde os pais, com a sua família, até daqui a pouco a gente vai falar da conversão, mas eu queria começar a construir isso. Sim, então, eu não morava em Nilópolis, né? Minha família morava em Senador Camará. Quando foi com 15 anos eu vim morar aqui. Na verdade, foi até engraçado, né? Porque você sai de Senador Camará, que é Rio de Janeiro, e vim para a Baixada Fluminense, e você ouvia falar muito da Baixada, né? Então eu falei, pô, Baixada Fluminense e tal. E aí meu pai caminhoneiro, né? Rodava tudo. Aí um dia meu pai chegou lá em casa e falou, eu encontrei uma casa lá em Nilópolis. Falei, pô, Nilópolis, saí daqui e tal. Vamos lá ver a casa. Foi engraçado. Quando nós chegamos na rua, eu fiquei na expectativa, né? Eu falei, pô, será que essa casa aqui? Será que essa aqui? Será que essa aqui? Aí ele parou o caminhão. Rapaz, quando eu olhei para a casa era dividida. Parecia a casa do espanto. Meu pai falou, vou ver se eu compro essa casa aqui, meu filho. Essa casa tá dividida. Mas eu olhei o formato, teve esse filme, A Casa do Espanto. Falei, caramba, igualzinho a Casa do Espanto. Faltava pintar ainda e tal, pra você ter ideia. A gente saía da cozinha e tinha um poço. E que a gente teve até que aterrar esse poço, né? Perigoso. E aí fomos morar naquela casa. Ele acabou comprou o terreno do lado e fomos morar nessa casa. Só que uma semana depois, a gente já estava arrumando ainda a mudança, né? E o meu colchão era ortopédico, meu colchão estava na sala e a cozinha era um pouquinho mais alto. E de madrugada, chovendo pra caramba, eu tô deitado assim, ó. Daqui a pouco meu pai, Nato, falei, oi, levanta aí, tira esse colchão. A água encheu a casa. Que isso? A água, bicho. A água tava no colchão. Quando eu olhei pra cozinha, aí, eu nunca tinha visto aquilo, porque onde eu morava não tinha isso. E quando eu abro o portão da casa de madrugada, que eu olho, as pessoas tirando água de dentro do quintal, eu falei, caramba. Cheguei pro meu pai e falei, pô, pai, eu vou voltar a dormir lá em Camará, que a gente conhecia muita gente. Eu cheguei até a ficar morando um tempo lá com um vizinho lá, que eu fui nascido e criado lá. E aí eu falei, pô, pai, não, vamos fazer o seguinte, vamos aterrar a casa. Aí nós aterramos a casa, né? Meu pai abriu a casa e continuou morando ali. E logo depois eu construí nesse terreno do lado, né? Eu fiz a minha casa onde eu moro lá até hoje, né? Moro lá e eu tô em Nilópolis até hoje. Nós vamos fazer 35 anos. Exatamente o que eu ia perguntar. 35 anos. De Nilópolis. Morador da cidade de Nilópolis. Morador do bairro de Nova Cidade. Nova Cidade, é meu bairro. E eu não saio de Nova Cidade. E hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou neapolitano. Que legal. Saí do Rio de Janeiro, vim para Baixada e hoje eu acabei vendo que não é isso tudo. Né? As pessoas falam tudo. Mas eu acabei vendo que Nilópolis, em si, por ser um município pequeno, né? E Nova Cidade também, que é um bairro bom, onde tem muitas coisas. E eu acabei ficando ali, tanto é que eu montei a empresa, né? Essa minha empresa de gás lá. E hoje eu tenho muitos clientes, né? Muita gente me conhece só por ouvir falar, e outros clientes me conhecem porque eu já tive a oportunidade de eu mesmo entregar o gás nessas residências. Mas em falar da minha família até ali, né? Em 94 perdi meu pai estava com 45 anos, né? E aí tocamos nossa vida, eu, minha mãe e minhas irmãs, né? E estamos aí até hoje em Nilópolis. E essa é a trajetória até chegar esse momento. Por isso que eu falo que a nossa igreja está situada ali em Nova Cidade. Que bairro maravilhoso para se viver, para se morar, para estar. Que bairro gostoso. Nós somos apaixonados por Nova Cidade. Como Nova Cidade é uma terra boa. Vamos lá. Seus pais eram evangélicos? Como é que foi? Não, então. Meu pai e minha mãe já tinham conhecido o evangelho. A família da minha mãe, né? Tem meus tios, que são evangélicos.
que são evangélicos, né? E, assim, eu não venho de um berço evangélico, né? Tanto é que quando eu me converti, eu já estava com 38 anos. Né? Minha mãe tinha uma religião dela, eu não seguia essa religião, né? E meu pai não era evangélico. Né? E, assim, o engraçado disso tudo, por gente não nascer num berço evangélico, né? Que as pessoas falam de Jesus pra gente, muitas das vezes a gente acaba, porque o mundo ela te cega, ele acaba te cegando a isso. Você quer viver um momento, não vou para a igreja, não vou. Só que minha esposa já era convertida, entendeu? E minha filha era pequena. E engraçado que quando eu conheci a primeira visão que eu tive da CAP, né? E o Gilson, até o Gilson lá, que é do som, tava lá, que sempre que eu deixava a Rosemary lá, o Gilson vinha falar, entra aí. E eu, doidinho para tomar uma cerveja, né? E deixava a Rosemary lá, falou, tá hora, eu vim te pegar. E saía. Até um dia que essa graça me alcançou, né? Essa graça me alcançou. E eu me encontrei com um pastor, né? Que eu tenho uma loja lá na Periperi, de água. Esse pastor comprava água lá comigo lá, né? Sempre comprava alguns galões, pastor Nilton, né? Lá da Quadrangular. E um dia ele chegou para mim, foi engraçado, porque um dia ele chegou para mim e falou assim, te achei na loja. Eu tava fechando a loja. E ele falou assim para mim, posso falar com você 2 minutos? Eu falei, pastor, pode falar até 2 horas. E ele chegou para mim e falou assim, que eu vou te falar algo de Deus, que eu já estou para te falar há algum tempo. E realmente, porque os funcionários falavam para mim, pastor Milton quer falar com você, quer falar com você. E nunca conseguia falar. E nesse dia ele conseguiu falar. Foi engraçado que ele chegou para mim e falou assim para mim, teu tempo acabou. Eu falei, pastor, eu vou morrer? Né? Porque a gente, então eu vou morrer. Ele falou, não, tá entendendo. Teu tempo acabou, você é um escolhido de Deus. E realmente eu já estava num processo que eu estava cansado do mundo, né? Uma das coisas antes da minha conversão é que eu joguei muito em maquininha, né? Eu tinha esses vícios, nunca deixei faltar nada em casa, sempre tive a minha responsabilidade com a família. Mas por esses vícios também você deixa de prosperar para aquele lado, de às vezes pintar uma casa, fazer uma reforma. Eu tinha a minha casa própria, tinha. Minha filha, plano de saúde, tudo, beleza. Mas você deixa de fazer outras coisas, porque o vício, eles consomem isso. Né? E eu acabei saindo de um bar, né? Onde eu frequentava muito, isso era meia-noite. Isso aí marcou minha vida. Quando foi meia-noite, eu peguei o meu carro, eu indo para casa, eu dentro do meu carro falei com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não quero mais viver desse jeito. Muda a minha história. Foi desse jeito que eu falei com Deus. E quando eu cheguei em casa, eu vi aquela cena da minha esposa dormindo, minha filha. E porque isso me trazia angústia, porque às vezes eu gastava R$500 no final de semana, jogando em máquina e tal, e quando eu teria pego minha esposa, a minha filha, e ter ido passear, ir num shopping. E eu gastava, então isso trazia muita angústia para mim. E eu pedi a Deus justamente porque eu não queria mais sentir aquilo, esse tipo de angústia, né? Porque eu sempre fui uma pessoa assim, responsável com a minha família, mas eu tinha esse lado do mundo, esse lado que me consumia, né? Porque era como uma válvula de escape para mim. Porque de tanto eu trabalhar, eu tinha esse momento de tomar uma cerveja, né? De ir para a máquina. Só que isso estava me fazendo mal, né? E aí, esse dia eu cheguei e falei com Deus, e quando eu cheguei, eu olhei para minha esposa, minha filha, e aí eu me encontrei com esse pastor, e terça-feira foi o primeiro contato com a CAP, né? A CAP é a minha família, assim. Eu sempre falo lá, porque é realmente uma família, e eu falei, quando o Papai do Céu me levar, eu quero estar na CAP. Não sei o estado que eu vou estar, né? Mas quero estar na CAP porque a CAP, para mim, é uma referência, né? O senhor é uma referência para mim, né? Pela tua fé, por tudo que nós vivemos de lá para cá, né? Essa trajetória toda. Mas voltando rapidamente a falar da minha conversão, e aí quando foi na quinta-feira, eu estava ouvindo a pregação, né? E aí foi feito o apelo. Mas foi uma coisa automática minha. Eu estava precisando, eu já não estava mais aguentando viver. Depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus nesse dia, foi algo, assim, para mim, impactante, porque quando eu abracei e veio uma oração sobre mim, ali eu senti o Espírito de Deus em mim. Porque eu saí dali em êxtase, eu sentei no banco, parecia que eu não estava na igreja, eu falava comigo mesmo, caramba, uma coisa que me impactou muito na minha caminhada. Né? E dali para cá eu vivi alguns momentos, né? Momentos esses de com Deus, né? Com Deus, porque assim que eu aceitei Jesus, as coisas começaram a tentar me travar. Por exemplo, eu estava indo para Nilópolis, eu bati no carro, na traseira de um carro, olha só como é que o inimigo é sujo. E aí eu bati, quando o rapaz saiu, aí quando ele viu, Renato, aí, falei, não, vou pagar teu prejuízo. Aí pedi ele para uma oficina, paguei a traseira do carro dele, que eu encostei. Só que quando eu fui deixar minha irmã lá na Peripiri, que ela trabalhava lá, e lá eu falei,
Quando acontece alguma coisa assim de data, de número, eu jogava, fazia jogo, né? Falei, pô, vou jogar na placa do meu carro. Aí o Espírito Santo, não, você aceitou Jesus. Eu falei, pô, vou jogar. Aí eu falei, vou, jogo, não jogo. Falei, Fernanda, solta aí que eu tenho que ir embora. Aí fui embora. Quando chegou 6 e pouca, o bicheiro chegou perto de mim e falou, cara, preste um dinheiro aí. Eu falei, que dinheiro? Ele falou, pô, não acredito. Pô, quando ele botou assim a placa do meu carro todinho na cabeça. E aí eu falei, caramba. O rapaz que viu o acidente em frente ganhou 16 mil. Que viu o acidente, ele notou as placas, ganhou, jogou. E eu cheguei a falar isso para a igreja. Talvez eu teria ganhado quanto naquele dia? Porque as minhas pools eram pools de muito valor. Então, no mínimo ali 40, 60 mil, 70, não sei. Mas o bom foi eu não ter jogado. Porque se eu jogo e ganho esse dinheiro, com certeza eu não ia estar na igreja. Porque com esse dinheiro eu poderia voltar. Então, a minha salvação é um valor incalculável. Uau. Então, essa atitude que eu tive foi a atitude certa. Entendeu? Muito e é isso, bom. e é Tocar isso que nesse ponto dessa questão da conversão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua conversão. Desde quando você aceitou ali, a gente já está junto há muitos anos, a gente anda junto todo dia. Você que está assistindo aí, fique tranquilo. Mas eu queria que você falasse bastante sobre essa questão da conversão. Você estava falando da questão dos vícios. Como é que foi para essa libertação e sair disso? Porque você falou, Deus, preciso que a minha vida mude. Foi uma oração sua com Deus, uma decisão sua. Quando você chegou em casa, viu a Rosemary, viu sua filha, a Renatinha, estavam lá dormindo, você falou, não, a minha vida tem que mudar. E desse ponto para cá? Então, desse ponto, depois que eu me converti, aí você começa a ler a Bíblia, né? Tem um momento de oração. E eu costumo falar que eu vim através do versículo. Vinde a mim todos vós cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Não. Eu vim para Cristo porque eu estava cansado do mundo. Eu tinha dinheiro para beber, eu tinha dinheiro para jogar, minhas contas estavam tudo pagas, mas eu estava cansado do mundo. E quando você está cansado do mundo, você não tem a paz, porque você não tem Cristo. E quando eu entreguei a minha vida para Cristo, o governo mudou. Quem me governar era o mundo. E agora quem passa a governar já é Jesus. Então, houve uma mudança na minha vida, tanto é uma mudança que minha vida voltou a prosperar. Uau. Entendeu? Porque o governo do céu começou a governar a minha vida. Então, eu comecei a ser guiado por Jesus. E algumas coisas aconteceram. Por exemplo, eu fui comprar um carro para minha empresa, eu não consegui comprar. Com todas as documentações, fui na Caixa Econômica, chegou lá, a ponto de eu chegar na minha sala, entregar em oração, falar, Senhor, o que eu pude fazer, agora eu vou entregar na mão do Senhor, porque eu estava sem carro para trabalhar. Eu estava trabalhando num carro emprestado. Né? E aí se passaram alguns dias, meu telefone... E o Espírito Santo falou assim, liga lá para a Fiat, porque eu tinha ido na Fiat tentar comprar um carro, não conseguia. E aí eu peguei o telefone e liguei. Aí um rapaz, um vendedor comum, não era nem da parte jurídica, né? Me atendeu, o Murilo, que é meu amigo hoje, e ele falou, pô, tudo bom? Eu falei, tudo bom, tô precisando comprar um carro. Aí ele falou, tá, qual é o teu CPF? Aí eu fui dar o CPF, aí ele falou para mim assim, rapaz, hoje o valor do carro deu uma caída e você pode parcelar a entrada de 6 vezes. Quer dizer, eu não estava muito entendendo, porque eu estava com a documentação toda para comprar um carro, não conseguia. E passaram-se o tempo, ou seja, deu no tempo certo, fez eu comprar essa picape. Porque era um tempo que o carro baixou, a parcela, a entrada, eu podia pagar parcelado. Parcelou. Consegui pagar parcelado e fiz tudo pelo telefone. Uau. Ao ponto da financeira me ligar e perguntar alguns dados. Se tivesse feito antes, teria pago mais caro. Aí não você teria vê parcelado. O agir de Deus na sua vida. Na minha vida começou a... É literalmente compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Isso, a Deus. E a minha vida começou a caminhar. E aí eu comecei a entender. E você entende? Pô, naquele momento eu falei, caramba, aí o que Deus faz naquela hora, travou, mas um negócio melhor lá na frente. E aí eu pude comprar esse carro, entreguei a chave lá, e aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, filha, eu estou precisando comprar outro carro. Ela, mas você está pagando um ainda? Eu falei, não, mas um só, se quebrar um, não tem outro. E eu preciso expandir. É só que você tem que usar teu nome para poder financiar. Eu falei, então vamos orar. E acabou que o Murilo conseguiu comprar outro carro em 10 meses depois. Outro carro zero, levei na igreja, apresentou. E assim, o agir de Deus na nossa vida. A minha conversão, eu costumava dizer na igreja que se eu tivesse aceitado Jesus algum tempo antes, né, ficaria melhor. Mas não, o tempo de Deus mesmo. No tempo certinho. Certíssimo. Aí, deixar para vocês, você acabou de pegar um testemunho agora, a gente está falando de testemunho, olha como é fantástico. Uma porta aparentemente se fechou,
ele sem entender nada, estava tudo certo, que a vida estava indo bem, Uhum. dinheiro, estava tudo funcionando. Mas olha quando Deus entra no negócio, uma porta se fechou e uma outra muito maior se abriu à frente. Né? Ele estava querendo o carro e aquilo que era dificuldade se tornou realmente o agir de Deus, porque conseguiu parcelar a entrada em 6 vezes, Foi, no que cartão. que não era possível, porque na primeira vez ele não conseguiu fazer. Então, se você está vivendo esse momento agora, está dizendo, olha, a porta se fechou, acredite, Deus vai fazer uma porta maior se abrir. Por isso você tem que compartilhar agora. Coloca aqui na live, bota um papo aí. O que você está achando? Como é que você está recebendo tudo que você está ouvindo aqui agora? Né? A gente está falando de pode crer, acreditar de Isso novo, aí. voltar a acreditar de novo. Esse é um incentivo para você, né, tomar fé e acreditar que as coisas vão acontecer. Então, voltando para a conversão, vamos voltar para a conversão. Então, depois da conversão, teve essa transformação na sua vida. Teve essa transformação. Falar para o senhor que as escamas caíram, né? Quando você se converte, as escamas caem e é um novo ciclo, né? A partir do momento que você se converte, você acaba perdendo alguns amigos. Aqueles amigos que estavam com você próximo, quando você estava no mundo, alguns se afastam de você. Né? Eu cheguei até a fazer alguns evangelismos dentro de nossa cidade, encontrar alguns, evangelizar. Lógico que a gente está aqui para ganhar almas, né? Mas a minha conversão em si mudou a história da minha vida. Mudou a história totalmente. Algumas pessoas dizem assim, não, depois que você se converte, você perde um montão de coisa. Eu até diria que a sua visão que se abre. Você não via coisa, você começa a ver depois. Sim, sim, sim. Né? E assim, bispo, quando eu me converti, as pessoas achavam que começaram a dar data, né? O Renato vai durar 2 meses, 3 meses. A ponto que eu me aceitei Jesus dia 18 de agosto, isso marcou minha vida, minha história, que tanta data está na minha mente até hoje. 18 de agosto, no dia 12 de fevereiro, eu passei pelas águas. Porque eu entendi o processo da caminhada. Entendeu? Então, muitas pessoas aceitam Jesus, ficam na igreja, mas não se batizam. Aquele que crê e for batizado será salvo. Isso é a palavra de Deus. Então, me batizei, passei pelas águas. A importância de ser batizado. De ser batizado. Não então, simplesmente aceitei, não, tu aceitei. E vai na igreja. Estou frequentando, estou frequentando. Isso aí, não pode virar um protocolo. Corpo, ele, na verdade, não faz parte, né? Isso. Ou ele não se sente parte. Isso aí. Né? Porque você tem que morrer para nascer. Exatamente, você queria se sentir parte. Isso, com certeza. Por isso que eu morri e nasci uma nova criatura naquele momento. Glória a Deus. E a minha vida mudou. Agora, sensacional. A minha conversão foi algo sobrenatural. Porque eu passei por um processo de milagre, né? Na CAP. Porque assim, eu lembro na terça-feira, eu fechei meu depósito muito rápido, né? E cheguei no culto até, já tinha começado, o pregador está pregando, inclusive o mesmo nome que eu, pastor Renato. E ali, ele, no final da oração, da pregação, ele chegou para mim, para a igreja e falou assim, você que tem uma enfermidade, você vem aqui. Eu sentia muitas dores de cabeça, a ponto de eu tomar 3, 4 Neosaldina, para poder essa dor de passar. E ele chegou para mim, quando ele chegou na minha vez, ele falou, o que você tem? Eu falei, pô, sinto muita dor de cabeça todos os dias, né? E tomo muitos remédios e tal. Ele falou, você crê no teu milagre? Eu falei, em nome de Jesus. Ele botou a mão na minha cabeça e me orou. Uau. E ali eu fui pro meu lugar. Quando eu cheguei no meu lugar, tinha um levita. E o levita apontou na minha direção e falou assim, você aí. Aí eu olhei para trás, só tinha eu. Eu falei, ele é. Não dá nem para dizer que é o de trás. No dia, ele falou assim, ele é. Aí ele apontou para mim e falou assim, Deus me mostrava um vaso entupido na tua cabeça que ia te levar na morte. Uau. Deus me deu um livramento de morte naquele dia. E eu tinha um médico, ele é católico, e eu fui falar com ele, né? Eu expliquei a situação toda para ele, porque realmente eu fui curado naquele dia. Eu nunca mais senti dor de cabeça. Então Deus fez esse milagre através do meu esforço também de ir para a casa dele. Né? Existem os milagres que Deus quer ver o seu esforço para você alcançar aquilo que Deus quer te entregar. E naquele momento eu vi, o meu esforço fez eu chegar ali naquele culto, porque eu poderia muito bem fechar o depósito e ir para casa, porque já tinha começado o culto. Mas o meu esforço de chegar, de cultuar, né, de ouvir a palavra de Deus, essa palavra de Deus que eu ouvi, acabou me trazendo essa cura que eu levo para a minha vida até hoje e é o meu testemunho. E outra coisa que marcou a minha vida foi meu tio, Manel, o senhor conhece, e no primeiro congresso nosso lá, né, da igreja, porque eu já comecei a entrar no Ministério de Homens, né, comecei a abraçar a CAP, né, porque a CAP me abraçou. Por ser uma família. Eu fiquei muito feliz com isso. E dei continuidade a isso, que, né, tanto é que eu estou lá até hoje e virei teu Josué. Né? E assim, bispão. E aí ele chegou para mim, uma coisa que marcou muito, que ele me sentou no último banco e ele falou assim, Nato, senta aqui. E ele me mostrou uma coisa
que aquilo ali serviu para mim, porque existem pessoas que, às vezes, por um momento de algum irmão, ele acaba se entristecendo e saindo da igreja. Uhum. Entendeu? Ele tem que saber que o ser humano é falho. Ele Uhum. mostrou a todo. Tá vendo aqui a igreja de trás para lá é o altar. Foca no altar. Porque o ser humano ele pode fazer isso, pode fazer assim, pode fazer. Aquilo marcou a minha vida. Legal. Porque assim, isso faz com que você. A importância de ter gente boa do lado, né? Orientando Isso, da maneira te orientando de uma coisa, ainda mais ele que já tinha uma vida espiritual bem mais Sim, à frente que sim. eu, entendeu? Então, Essa fiquei muito feliz. experiência que ele teve passou para você. Passou para mim, ficou comigo e eu passo para outras pessoas. Que eu tenho um momento de evangelizar também. Né? Então, fiquei muito. Isso marcou muito a minha vida, assim, espiritual, nesse tempo, nesses 12 anos que eu já estou convertido. Né? E feliz da vida, espero ficar uns 100 anos aí. Tô com 50. Isso vale ressaltar, até dar essa palavra aí para o pessoal que está em casa, até da maneira conforme você recebe as pessoas. Você foi bem recebido. A gente está falando da nossa família, nossa casa lá, nosso lar espiritual. Mas quantas pessoas, às vezes, chegaram em um determinado lugar, que não propriamente numa igreja, mas ou no banco, ou em algum lugar, e foi mal recebido, e de repente, não vou para a igreja porque as pessoas tratam mal, não vou estar Não. Lá na CAP não vai ter isso, não. Não, lá na graças CAP, não. a Se Deus. for lá, vai ser bem recebido. E quando sai, vai levar um aperto de mão minha, porque quem sai da igreja sabe. Assim, uma semana abençoada, sai abençoado em nome de Jesus. A CAP, ela tem isso, de tanto receber a recepção, como na hora de saída. A gente Queria tem até que isso. você falasse para pessoas que estão em casa, pegasse ali, já olhasse ali e falasse, olha, você que está em casa aí, talvez esteja passando por isso, porque é muito ruim você chegar num lugar e não ser percebido. Isso. E a gente está vendo uma aceleração tão grande, a gente sabe disso, que a gente lida com isso o tempo todo, a gente está junto o tempo todo. Mas é tão ruim você estar num lugar e não ser bem recebido, né? A pessoa nem notar que você chegou, Verdade. fulano está aqui, não quem chegou ninguém. Então, na verdade, as pessoas quando chegam ali, às vezes chegam feridas, né? Agora, muitas das vezes o inimigo não vai querer que você chegue lá, porque você tem essa percepção, esse pensamento. O que eu tenho que te falar é o seguinte, vai. A gente está falando da igreja, mas se o especial for na capa, você vai receber um abraço. E no final, o bispo, como ele sempre termina de pregar, né, bichão? Tu quer saber quem é o visitante, você ainda ganha um bombonzinho, tá? Um bombom da benção, né? Da unção, entendeu? Então, assim, a recepção é tudo. Né? Isso é um marco. Eu sempre digo que se preocupa a gente ser apaixonado por vidas. Não tem como a gente não ser. Não tem como. Você, é o nosso DNA. Você vai chegar de um jeito na CAP, você vai sair querendo voltar. Já querendo saber se tem culto no outro dia. E quer saber os dias de culto. Tanto que a gente faz muito evangelismo, né? Evangelismo no turno. Exatamente. E a gente consegue alcançar essas pessoas. E muitas vezes você está precisando de um abraço. E se você for lá na CAP, você vai receber esse abraço. Tenho certeza que vai ser bom para você. E esse abraço, através de Jesus e do Espírito Santo, vai mudar a tua vida e o teu pensamento e a tua trajetória todinha no nome dele. Quantas pessoas estão atravessando talvez um momento de enfermidade emocional, precisando exatamente de um abraço? O abraço cura, né? Cura, um abraço cura, bispão. E assim, às vezes, uma ação sua vai trazer um milagre para você. Entendeu? O que é a depressão? A depressão, a pessoa se isola, não quer falar com ninguém, não quer se alimentar, e dali ela vai acabando sendo levada à morte. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer uma ação sua. Não se entregue. Um passo de cada vez. Dê um passo. E se você der um passo dentro da igreja, com certeza lá você vai ser restaurado de todo o mal que, de repente, o inimigo tentou lançar sobre sua vida. Isso é que é o fantástico. O reino de Deus, o próprio ambiente. Você chegou naquele ambiente, quando você olhou aquele cenário, você começou a perceber que realmente ali era o seu lugar. Você se sentiu em casa. E não só se sentiu em casa, como você começou a falar. Eu comecei a trabalhar para isso continuar movido na minha vida. Porque às vezes a pessoa chega na igreja e diz, não, vou sentar aqui, já tá bom, e vamos embora. Essa mesmice, se você viver na mesmice dentro da igreja, você não consegue evoluir. Né? Por isso que a gente fala, eu costumo falar às vezes que nós somos um corpo. Nós não vamos ser uma verruga no corpo. Nós temos que ser em movimento. O movimento você tem que estar dentro da igreja, mas dentro do ministério, fazendo parte da igreja. Que seja na limpeza, que seja na cozinha, que seja na cantina, nos ministérios. O corpo de Cristo ele tem que funcionar. E você tem que entender isso. O Espírito Santo ele te impulsiona isso. Basta você acreditar e continuar. Isso aconteceu comigo. Por isso que eu me envolvi com o Ministério de Homens, né? Que eu convidei meu tio lá. Quantas coisas boas nós já passamos. Muito, demais. Vamos lá. Conta aí alguma coisa. Vamos para um momento de descontração. Conta uma coisa boa aí que você já foi uma experiência muito boa para você, para a pessoa que está em casa lá, também ser abençoado. E vale ressaltar, como nós temos experiência, irmão, vale ressaltar que estar na igreja, estar frequentando,
é muito mais do que só ir lá no momento. Meu irmão, Deus quer fazer muito mais na sua vida. Sabe, você talvez esteja aí e aproveitar esse momento para você compartilhar. Não só compartilhar. Como é que tem sido os seus dias? Coloca aí embaixo, olha, bispo, eu tenho passado por isso, eu tenho vivido isso. Já que nós estamos falando de acreditar de novo, nós queremos ser um impulsionador de sonho para o teu coração. De hoje, levar essa esperança, essa fé, esse amor, essa disposição de lutar de novo, de se levantar, acreditar, sabe? Determinar que você vai viver algo extraordinário. Então, conta uma experiência aí engraçada aí. Vamos já dar uma descontraída aqui, que eu sei que você, como a gente já sabe, né? A gente já teve várias experiências. Quem sou eu para falar de experiência? Não foi uma, nem duas, nem três. Foram muitas, né? Assim, pô, bicho, Quantas coisas nós já passamos juntos. Já vivemos assim. mesmo. Assim, eu acredito, assim, depois de um tempo, depois de 5 anos, né? E aprendo muito, né? Aprendo muito, porque observo muito, né? O senhor sabe disso, né? Em caminhar, né? Ainda mais na vida espiritual, né? E eu vejo isso na vida do senhor pela trajetória, né? De quando a gente estava na Agapito e até chegar hoje, né? Ao tempo. Você vê como é que Deus... E eu entendo esse processo de eu estar junto, porque eu acredito que esse é meu chamado também, né? Porque Moisés, ele precisava de Josué, né? E Elias também, eles diziam, então funciona assim, tem que andar em dois, né? A gente sempre conversa muito, né? Às vezes minha esposa quer saber, não, isso aí é coisa aí, bicho, entendeu? Porque são experiências, a gente passa muito... Vai marcando e vai nos marcando. Vai marcando, até, não é só no momento de alegria também, de perca também, né? Sim. Que eu tive, né? Que foi minha mãe. Eu já estava dentro da igreja, né? Quando minha mãe se partiu. E também o senhor também, né? A Ângelo, a missionária Ângelo e o seu Carlinho. Então, a gente não só sorri, e como também a gente passa esse momento difícil. Mas o importante é estar junto e um orar pelo outro, ser intercessor do outro. E é isso que eu costumo sempre dizer. Ficar ao teu lado só traz aprendizado para mim e é de muito orgulho, né? Porque eu sei a trajetória, sei quem é o senhor, né? A fé que o senhor tem, porque não está nem lá, e tu fala, Renato, olha lá. Olha lá. Eu estou aprendendo com isso. Eu aprendo com essa fé que o senhor tem. Entendeu? E as coisas vão acontecendo. E a gente briga muito na hora do acabamento, né? Do acabamento. Renatão, isso aí vai ser muito dinheiro, rapaz. Para você que está nos assistindo agora, a gente está falando de construção mesmo, obra. Da construção porque toda hora a gente fica pensando e sonhando, né? Imaginando como é que pode fazer, o que a gente pode melhorar. E as coisas foram acontecendo. E toda vez que eu falo, pô, bicho, vamos botar um granito aqui, vai ficar bonito. Renatão, isso aí vai custar muito dinheiro. E ficou bonito lá o altar, né? E a excelência, a gente sabe que a igreja, né? E uma das coisas que eu vou ressaltar aqui, bicho, é a minha fidelidade em entregar, em devolver os 10%, e também nas sementes que eu lanço sobre a igreja. Isso me mantém a ser quem eu sou hoje, entendeu? A gente sabe que a gente passou um momento difícil na pandemia, mas eu, graças a Deus, graças à minha fidelidade, e Deus reconhece isso, tanto é que eu continuo me abençoando, e eu continuei trabalhando, né? E não faltou nada na minha casa. A fidelidade no altar é tudo. Às vezes as pessoas, quando eu fui aceitar Jesus, eu lembro nisso, que eu passei num churrasco do meu compadre, no dia, que foi dia 18, que era o aniversário dele, e eu falei que ia para a igreja, as pessoas olharam para mim e falaram assim, então me dá de 5%, então me dá 10%. Porque lá no mundo eles brincam muito com isso. Mas aqui, quando a gente está dentro da igreja, a gente sabe que isso é importante, tanto para manter o que você tem, e a semente para trazer o que você... Ainda não tem. Não tem ainda, Deus vai trazer. Essa fidelidade. Eu aprendi isso também, porque no começo, assim que me converti, eu não dava dízimo. Eu só dava uma oferta, dava até uma oferta boa, mas não entregava. Sim. E aí a irmã perguntou, vem cá, Renato, você devolve o dízimo? Eu falei, não. Ali ela me deu uma palavra, e ali eu comecei a entregar o dízimo. Devolver os 10%. E de lá para cá, eu dividi meu dívido em 4. E todo domingo eu levo o meu dízimo. Entendeu? Isso é uma coisa que blindou as minhas finanças. Essa fidelidade. Porque eu não posso ver que eu estou dando dinheiro, não. É semente. Aquilo é uma semente que vai trazer um fruto para mim. Entendeu? Essa é a importância minha. Quando eu vejo alguma pessoa que está dentro da igreja e não devolve o dízimo, eu costumo falar lá quando eu prego,
né? Que existe a prosperidade e a salvação. Se você quiser salvação, beleza, tá aqui, aceitou Jesus. Agora, prosperidade não, é entrega. Uhum. Você tem que semear, entendeu? Tem muitas pessoas largam, não deixam, porque não quer esperar a dor da semente. Porque quando você entrega, tem a estação. E a pessoa tem que estar semeando até chegar aqui. Por quê? Porque se ela só semear aqui e esperar a estação, ela vai comer um fruto só. Você quer comer outro fruto? Vai, cada culto que tiver, continua entregando essa semente. Porque você sempre vai comer um fruto diferente. E eu vivo isso todo dia, em nome de Jesus. Uau, isso é fantástico. Queria que você falasse um pouquinho, pessoal, da sua experiência. 2 coisas que mudaram na sua vida, porque você falou que gastava muito recurso lá fora, e hoje, depois que você entrou para a igreja. A gente está falando de finanças agora, você entrou nesse assunto, vamos nessa vibe aí. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão em casa. O que mudou na sua vida? Então, muda tudo, né, bicho? Porque, assim, hoje minha filha está com 20 anos, né? Faz faculdade, né? Posso pagar a faculdade dela, né? E, assim, quando você está no mundo, existe o devorador te suga, ele te cega, né? Eu quando estava no mundo, eu estava cego. Eu queria ver o momento, né? Porque o vício, ele te dá prazer, né? Quando você tem uma ideia, quando eu entrava no bar, dia de domingo, eu escutava as pessoas falar, o Renato chegou. Porque eles se alegravam em me ver jogar. E não era R$10, era nota de 50, nota de 100. Quando meu dinheiro acabava, bicho, eu pedia dinheiro emprestado do dono do bar. E quando ele me dava, eu gastava. Eu ia no banco, pegava dinheiro, pagava ele e ainda continuava botando dinheiro na máquina. Ou seja, eu gastava muito dinheiro no mundo, porque eu não conhecia o Deus todo maravilhoso que começou a administrar a minha vida. A mudança, ela é a partir do momento que você entende esse processo da entrega, de se entregar ao processo da conversão, e foi isso que aconteceu comigo, e entender o processo de devolver e a semear. Porque lá no mundo não, lá no mundo é o mundo do prazer. É uma coisa momentânea. Eu sentia prazer em jogar, em ver aquilo me dar dinheiro, mas mesmo momento que me dava dinheiro, eu colocava ali. Porque eu queria ter aquele prazer de ficar vendo. Sim. Ele é uma coisa impulsiva, sabe? E quando eu me converti, eu larguei tudo. Foi, assim, sobrenatural. E eu né, tanto que eu fiz meus aniversários na CAP, fazia questão de gastar dinheiro, porque eu gastava no mundo. Fazia churrasco com amigos, então eu gastava. Então, quando era na CAP, não, vamos comprar salgado, vamos comprar bolo, vamos fazer. Porque ali eu sabia que, mesmo eu gastando isso tudo, ainda estava sobrando dinheiro. Entendeu? Porque o governo lá de cima estava me governando, estava me direcionando aquilo. Tanto é que, um tempo atrás, agora, da nossa entrevista aqui, eu falei do quanto Deus me guardava. E no tempo certo, ele fazia eu comprar o carro na hora certa, no momento certo. Porque Deus, ele faz assim, com a tua fidelidade, você espera só um pouquinho. Deus já sabe o que você quer, você já pediu em oração. Você entrega, você devolve, Deus sabe. Mas ele vai se manifestar no momento certo. No momento oportuno, ele vai se manifestar. E aquilo vai ser para você dar um grande testemunho para aqueles que não acreditam em devolver o dízimo e entregar a semente. Porque a terra, ela é fértil, ela dá realmente fruto. Ela libera a colheita daquilo que você semeou. Libera. Não tem para onde correr. Não tem. As pessoas às vezes ficam assim, não, mas se eu semear, vai faltar. Não falta. Deus não deixa faltar. Primeiro que Deus já te deu. Se eu der, não vai voltar. Né? Como é que você vê isso? Bispão. Pegando essa experiência sua lá de trás, e agora? Eu, graças a Deus, eu aprendi rápido. Né? Mas, infelizmente, tem pessoas que estão dentro da igreja com muitos anos de vida que não aprendeu. Entendeu? E aí passa por processos que Deus não quer que passe. Né? Isso acontece com muitos dentro da igreja, que só murmura. Mas quando você vai perguntar a ele, você dá dízimo? Ele vira a cara, fecha a cara e vai embora. Porque ele não quer devolver. Entendeu? Ele acha, não, sou eu que trabalho. Ele esquece que tudo vem de Deus. É a mesma coisa, você me dá um bolo, e aí tá a gente aqui, a gente vai partir o bolo, e eu não te dá o primeiro pedaço. É um ato de ingratidão a Deus. Você não devolver o dízimo, os 10%, é um ato de gratidão a Deus, de tudo que ele está te entregando. Porque se eu tenho saúde, se Deus está abrindo a porta para eu poder vender, se Deus está abrindo um concurso público, então eu tenho que ser grato a Deus e devolver. E Deus é tão bondoso que ele só quer que você devolva 10%. 90% sobe, dá para você. E tem gente que dá até 90%, né? Que é o caso da Colgate aí. Vamos lá, um bate pronto aqui rapidinho. Eu vou falar, você lança a primeira coisa que vier no seu coração aí. Sonhos. Meu sonho hoje é ver minha filha formada, né? Porque falar da minha filha faz até eu chorar. Então, ver ela formada, ver ela independente. Eu falo muito para ela, minha filha, eu estou vivendo o teu sonho hoje. Tanto o senhor sabe que o sacrifício que eu faço todo dia. Então, é isso que eu quero. Ver hoje minha filha
formada, independente, tendo a vida dela, entendeu? E o futuro de um grande casamento e entregar uns filhos aí pra gente poder, né, tá podendo uns netinhos lá na frente, bem lá na frente. Mas o meu sonho é a realização da minha filha de se formar e ser independente. Futuro. Meu futuro é continuar, né, nessa conversão aí, graças a Deus, nós dois, né, bicho? Questão de futuro, bicho, é expandir os negócios, tá? Já entrando na parte, já eu tenho alguns projetos, né? Estou estudando, o senhor sabe disso, né? É uma outra renda e eu oro muito por essa coisa dar certo. E eu ainda vou vir aqui dar esse testemunho aqui em nome de Jesus. Então, meu futuro, eu tô mergulhando nesse tipo de conteúdo, né? Que eu estou estudando. Eu acredito muito nisso, porque senão Deus já tinha tirado isso da minha vida. Se Deus está permitindo, é porque Ele está me alimentando e daqui a pouco a chave vira. Projetos. Projetos, Bispão, muitos, né? Projetos de assim, dentro da própria família, né? Na verdade, alcançar mais um projeto, não é nem projeto físico, é mais espiritual, né? Porque o senhor sabe que na minha família, minha mãe e meu pai não eram. Minha irmã se converteu agora, né? E se batizou, né? Mais projeto espiritual, trazer a minha família para Jesus, né? A importância disso. Meu irmão passou por um processo do Covid, ficou 10 dias entubado, né? Continuo orando pela vida dele, intercedendo. Mas o fato da minha irmã Fernanda vir e passar pelas águas, eu tenho mais uma orando, intercedendo pelos meus sobrinhos, pelos meus cunhados. Tá lembrando de sobrinho mesmo. Tô lembrando. Tá lembrando agora, na verdade, netinha, né? Falando sobre estar na igreja, você falou de estar na igreja, eu lembrei agora ela falando contigo sobre estar na igreja. Então, a minha neta, que na verdade é minha sobrinha, minha neta e minha filhada, né? Que é a Sara Liz. Então, esse projeto de resgatar minha família, não só a minha irmã, mas meus sobrinhos, né? Através de oração, de busca. E eu tenho muito, acredito muito que, como eu falei lá na igreja, né? Existe aquele filme Resgate do Soldado Braia, eu vou resgatar a família Pimentel todinha para Jesus. Vai vir um por um em nome de Jesus, junto com a minha irmã, que já está me ajudando em intercessão, e a Lia também. Esse é o objetivo da igreja. Você poder declarar, eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria. Eu e minha família. Queria que você falasse um pouquinho sobre a família Cap. O que é a família Cap para você? A família Cap, Bispão, para mim é uma nação. Né? O nome já diz, #Nação Cap. Assim, eu sou suspeito de falar, porque eu já estou 12 anos lá, né? Eu amo demais a igreja, amo todos os membros, né? Os membros que chegam também. Né? Eu sou uma pessoa muito que eu gosto de conversar assim. Às vezes as pessoas me olham muito sério. Não gosto de falar assim, mas às vezes as pessoas me olham assim. Eu sou uma pessoa que eu estava até falando. Eu estava até falando até com a Isabel lá na cozinha. Eu falei, Isabel, eu sinto muito prazer de ver as pessoas rindo. Entendeu? Às vezes eu estou zoando eu mesmo, mas de ver essa alegria no rosto das pessoas. Mas em questão da Nação Cap, show de bola. A família, o testemunho que o senhor dá da família, que servia lá outros deuses, e o senhor resgatou todo mundo, e ver todo mundo hoje lá caminhando, né? E o senhor era um dos filhos mais novos, né? E, então, o senhor foi a coluna que trouxe todo mundo. Né? E por isso que eu vi ali como uma família. A Nação Cap é realmente uma família. E só vai desfrutar dessa família quem estiver lá congregando com a gente. Isso é legal. Sim. Da primeira vez que você veio para cá até hoje, qual palavra você lançaria? Eu vivi o extraordinário, né? Assim, pela Cap ter me abraçado. Entendeu? Porque você não vê... Não é o fulano ciclano, é a Cap. Então, eu fui abraçado pela Cap. Quando eu aceitei Jesus, né, eu estava nesse processo, então o senhor mesmo cansou de me abraçar sem eu ser crente, quando eu ia lá só buscar minha esposa. O senhor às vezes saía lá de dentro e vinha me dar um abraço, entendeu? Isso é uma coisa que vai te impactando e você vai ver, pô, eu não tenho como sair daqui. Eu me converti para servir a Jesus. E eu vejo a Nação Cap como uma referência, não só para a minha vida, mas uma referência para a Nova Cidade e para Nilópolis também, entendeu? Assim, de ser um coração. Você vê que a Cap, né, o símbolo é um coração e tem umas famílias. Então, é isso que importa. A Cap hoje é Nação Cap e é a favor da família. Queria que nesse momento agora você deixasse uma palavra para as pessoas que estão em casa, o pessoal que está afastado, que desviou, até porque você veio de uma experiência, nessa sua experiência das coisas que você atravessou lá no mundo, sabe, desse afastamento, de tudo que você experimentou negativo, né? E dessa coisa boa que você experimenta hoje, dessa alegria, Verdade. desse sorriso,
Queria que você deixasse para as pessoas, porque tem gente que se afastou, tem gente que nunca aceitou, está nos assistindo agora, né? E que precisava de uma palavra. Queria que você falasse para elas, deixasse uma palavra no coração. Então, assim, você que está em casa aí, que está assistindo, eu costumo dizer o seguinte: ainda há tempo. Talvez você esteja afastado, desviado do Senhor, ainda está tempo de você poder voltar e Deus trazer a restituição para você, trazer a restituição para sua família. Então, o que Deus quer para poder virar essa chave é que você tenha uma ação de ir à casa dele, porque eu tenho certeza que a palavra ela vai te tocar lá. Então, eu não sei o que te feriu, eu não sei o que fez você desviar ou se afastar, mas eu tenho a certeza que quando você voltar, tudo aquilo que foi perdido, Deus ele vai trazer restituição para você, porque Deus, ele é o teu Senhor, ele é o teu Salvador, entendeu? E Isaías 43 vai dizer, operando Deus, quem impedirá? Quando você volta, Deus ele vai tomar parte de toda essa guerra que de repente você estava vivendo, mas que você não via a possibilidade de você vencer. Em Deus você vai vencer. Toma essa atitude, ainda há tempo. Volta para a casa do Senhor. Deixa eu pegar um gancho agora. Você está falando de homens aqui, né? Você trabalha com o Ministério de Homens já há muito tempo. Uma pergunta básica aqui. Quando um homem se envolve com Deus, qual o sentimento que ele leva para dentro de casa? Quais experiências que ele leva? Qual a bagagem que ele leva? São várias experiências, né, bicho? Porque você acaba se policiando, né? Dentro do teu lar, da tua família, né? Você quer ser o melhor pai, você quer ser o melhor esposo, você quer agradar, né? E de repente, se você lá no mundo, você era uma pessoa de um jeito, quando há essa transformação, o Espírito de Deus está sobre você, você começa a pensar diferente, a agir diferente e trazer a paz para dentro de casa, trazer a harmonia para dentro de casa, para dentro de lá, do seu lar. E é isso que acontece. Você, quando aceita Jesus, há uma mudança de atitude. Quando você verdadeiramente aceita e lê a palavra, você passa a ser obediente àquela palavra. Então, tudo aquilo que você fazia, que agradava o inimigo, não agradava Deus, você vai parar e vai pensar, vai vigiar e vai começar a pensar diferente, tomar a atitude certa, que família é um projeto de Deus. E se é um projeto de Deus, tem que ser cuidado. Se tem que ser cuidado, aí você está no caminho certo. Há uma pesquisa americana que diz que quando o homem se compromete com Deus, e eu digo um homem mesmo, toda a sua casa acaba se comprometendo também, sua família. Você falou que o teu maior projeto agora é ver sua família toda salva. Sim. Né, Natão? Quanto você tem orado por isso, quanto tem buscado por ver suas irmãs, sobrinhos, primos, toda a família mesmo envolvida no reino. Né? Qual palavra você deixaria para os homens que estão nos assistindo agora? Então, assim, eu fui para Jesus, como eu falei aqui, porque eu estava cansado. E eu tenho certeza que tem gente que vai ver aqui e está cansado também, né? Tá no mundo, tá cansado. O inimigo ele tá sugando você, tá sugando a tua saúde, tá sugando as tuas finanças, tá sugando o teu relacionamento, tua vida conjugal, tá tudo se acabando. E se você não tomar uma atitude logo, entendeu? Isso só vai aumentando. Então, você é um homem que está dentro de casa aí, você está afastado de viado, você que nem imaginaria, jamais imaginaria que eu ia aceitar Jesus. Eu fui com 38 anos, eu nem passava pela minha cabeça, porque eu não tinha nem vizinhos evangélicos do meu lado, entendeu? E a partir do momento que eu tomei essa atitude, a chave virou na minha vida. Eu tomei uma atitude, e que eu falo para você, toma a sua atitude. Se você quer mudança dentro do teu lar, quer tirar essa angústia dentro de você, transformar em paz, toma essa atitude, porque eu tenho certeza que Deus vai virar a chave na sua vida, assim como virou na minha. Uau. Isso é importantíssimo falar. A gente estava falando agora de homens que estão em casa, talvez sejam desmotivados, desanimados, sem esperança, sem expectativa. E a gente está falando do teu testemunho, que é um testemunho fantástico. A gente viu a tua luta lá atrás e tudo que viveu. Você falou da própria casa, da reforma da sua casa. Vindo para cá? Queria que você falasse um pouquinho, porque você gastava em coisas que não valia a pena. Eu hoje tenho você vê. então, você vê esse eu lembro que eu vi uma foto da Renata. Tava a Renata e a Letícia, né? E quando eu vi essa foto, ela era bem pequenininha, porque ela se conhece desde pequena. E eu vi um fundo assim, eu vi a parede da minha casa. E eu falei, caramba, eu não sabia se aquela cor era bege. Você não sabia a cor, pra você ver. Você vê que quando você muda, e aí eu reformei minha casa toda, né? Eu fui fazer o terraço lá, o senhor sabe. Acabei formando tudo, fiz banheiro, botei tudo blindex. Rosemary desesperada, eu falei, não, Deus está provendo, vamos embora. Se Deus falou, Deus vai cumprir, vamos embora.
Então, eu tiro isso, o antes e o após a conversão, né? Porque realmente tem uma transformação, existe uma transformação. E quando eu vi aquela foto, eu vi realmente que Deus me mostrou como eu vivia a minha vida antes dele. E eu olhei para minha casa e falei, caramba, se eu não tivesse me convertido, minha casa estaria como? Eu fico pensando, pingando, porque de repente não ia botar o telhado porque eu estava gastando a máquina. De repente não ia pintar porque... Então isso te consome, entendeu? Isso me consumiu. A minha conversão, para mim, foi algo sobrenatural. Não só pela minha salvação, mas pela salvação das pessoas que me conhecem, que sabem quem sou eu. Tanto é que eu, logo no começo da minha caminhada, eu evangelizei, né? E comecei a ganhar antes para Jesus, né? Está lá até hoje com a gente, né? Então, assim, essa importância, não só de mudar a tua vida, mas também de você poder semear, converter outras pessoas para que elas venham a ser salvas. Pessoas que estão perto de você. Glória a Deus. Queria que nesse momento agora você já mandasse um abração, deixasse já o recado, falasse um pouquinho do Renato do Gás. Você falou pouco do Renato do Gás. Não pode falar bastante do Renato do Gás. O Renato do Gás, falar um pouco de mim, né? Meu pai era caminhoneiro, né? E minha carteira nunca foi assinada. Lá atrás eu botei como objetivo o seguinte: se eu vou trabalhar domingo ou feriado, vou trabalhar para mim. Eu vou ser meu patrão. E aí com 21 anos eu montei o meu primeiro negócio. E eu nunca desisti, eu sempre trabalhei de domingo a domingo, o senhor sabe disso. O único dia que eu fico em casa é o dia 25 de dezembro e o dia 1º de janeiro. Os outros dias, feriado, tudo, a gente trabalha. A empresa funciona de 8 até às 9, o feriado funciona de 9 até às 15. E o legal, assim, é que das pessoas que me conhecem, né, eu só vê lá, meu vereador, eles ficam gritando muito. Assim, é legal, é gratificante isso. Você sentar dentro da casa do cliente e o cliente falar, pô, Renato, você que é o seu Renato? Pô, um antes e depois e ver assim, o quanto você é querido, o quanto eu sou querido. Eu entro em muitas residências, tem pessoas que falam para mim, Renato, vem para vereador. Pô, você não quer vir para vereador, não? Pô, a gente te apoia aqui e tal. Mas, assim, é gratificante para mim, porque para mim não foi fácil, né? Nós somos 4 irmãos. Tem meu irmão que está em Minas, a minha irmã Fernanda e a Lia. Né? A minha superação fez eu vencer. Eu, com 12 anos, eu ia para o trem vender pipoca. E me marcou a minha vida, porque eu estava indo para a estação vender, e o rapaz lá do bar me gritou, falou assim, me dá 3 pipocas aí para me levar para minha família, meus filhos. Aquilo me incentivou a continuar trabalhando. E quando eu cheguei dentro do trem, engraçado que você olha, as pessoas vão ficar te olhando, falei, caramba. E acabou que eu consegui romper aquilo ali, e graças a Deus eu sou o que sou hoje. Agradeço primeiramente a Deus, né, na minha vida, minha família, a comunidade CAP, que é a minha estrutura, né? O senhor, que é o meu líder espiritual, meu pai espiritual, né? E também aos meus clientes também, que eu não posso deixar de agradecer aqui, porque se a empresa não tem cliente, não tem combustível. Se não tem combustível, a empresa não anda. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe você que está nos assistindo agora, né? Compartilha, não só compartilha, coloca aí uma experiência que você teve, uma experiência que transformou a sua vida, ou alguma coisa que você precisa viver. Queria agradecer ao Renatão mais uma vez aqui. Ô, Renatão, obrigado, bichão. Tamo junto. Queria que você deixasse uma palavra mais uma vez para as pessoas que estão conosco. Olha, gente, para mim é um momento de muita felicidade estar aqui hoje, participando, em ver a trajetória da CAP, né? E a estrutura da minha família também, que foi restaurada, né? Primeiro pela minha esposa, minha filha, depois de ter me alcançado, né? E não desista. Não desista. Quando você desiste, você nunca vai saber o que tem lá na frente. Então você persevera, porque você tem certeza que quando você chegar lá na frente, você vai ver e vai pensar, se eu tivesse desistido, eu não estaria vivendo isso hoje. Então, o que eu tenho para falar para você, continua, persista, não desista, porque vai acontecer na sua vida o que aconteceu na minha família. Glória a Deus. Mais um episódio chegando ao fim, agradecendo mais uma vez a todos do estúdio, pessoal que trabalha, a você que esteve conectado conosco, compartilhe, mande mensagem e não se esqueça, pode crer, com certeza é voltar a acreditar de novo, incentivando você a acreditar que Jesus Cristo está voltando. Beijo no seu coração, até o próximo episódio.